Mas Kabbalah não significa apenas receber, né? Também significa aceitar. Né? Então você precisa introjetar isso na sua vida. E aí quando a gente fala de 231 portais, né, eu já vi também referências em algumas coisas, né? Como o próprio nome de Israel, né, os 200 está oculto, né? Ele guarda esses 231 portais, assim como na própria Mezuzá você também vai encontrar isso, né? Eu já ouvi algumas pessoas falando disso também. Você pode explicar como é que a gente encontra essa questão, principalmente no nome de Israel? Na Mezuzá, né? Porque eu não sou um tanto quanto crítico quanto não judeus usando Mezuzá, né? Senão a pessoa vai começar a colocar Mezuzá em casa, mas... Sabe que é uma questão mesmo, né? Hoje em dia se discute muito se pode, se não pode, tá? A gente tinha o saudoso Rabino Sobel, né, que era famoso da CIP, e uma das críticas que ele levantou é que ele dava Mezuzá para todo mundo, né? Qualquer pessoa que ele ia visitar, ele dava o Mezuzá, e tinha gente que ficava brava. Bom, mas a questão do Israel, por exemplo, é que a gente tem que lembrar assim, a gente está falando de 231 portões, mas são uma gama de coisas que você usa na Kabbalah. Então você tem Gematria, você tem Notarikon, você tem permutação, né? Então, por exemplo, você está falando de 231, mas isso se converte em letras na Gematria. E aí, quais que são as letras? Você pega o Resh, que é 200, o L, o Lamed, que é 30, e o Aleph, que é 1. E são 3 letras que aparecem no nome Israel, como você mencionou, Paulo. E aí você poderia ler, então, Israel dividido assim, como Yesh 231. Tem 231. Então, nesse sentido, se não me engano, é o Abulafia que traz isso, ele vai falar assim, quem que é israelita? Quem é do povo de Israel? A pessoa que tem os 231 portais. Quem domina os 231. E ele vai falar, não tem nada a ver com religião, com ser judeu, com nada a ver. Israel é a pessoa que atingiu os 231 portões de consciência. Aí, se a gente ainda lembrar que Israel é o nome que Jacó ganha, quando ele está lutando com o anjo, você chega em todas as outras associações. Então ele vai falar, bom, o Jacó está ganhando 231 níveis de consciência quando ele luta com um anjo. Esse anjo representa o intelecto que a gente falou, que não te deixa compreender a realidade. Por isso que a luta acontece de noite, na calada da noite. Quando o sol está raiando, ele ganha um novo nome. Aí a metáfora vai ampliando, né? Porque você pega esse 231 e vai associando com outras questões. Então, o nome Israel e a ligação com 231 viria por aí, pela Gemátria, porque o jeito de escrever 231 são 3 letras do nome Israel. Putz, e agora você deu aqui a cabeça explodindo aqui, né? Porque eu lembro que o Crowley no Liber 777, ele pega e vai fazendo essas tabelas. Mas quando você pega 231, eu vou até abrir aqui de novo para mostrar. Se você pegar todas essas somatórias, aí você começa ali, né? Que, sei lá, Aleph com Beit dá 3. Exato. Mas aí Aleph com Gimel dá 4. Mas aí Gimel com dá 5, dá 6, dá 7. A hora que você for tabelando, você vai ter uma quantidade de números possíveis que é gigantesca. Ele ultrapassa o 777. Exato. E aí você vai ter as palavras que você pode pegar. Sei lá, por exemplo, honra em hebraico. Aí vai ter um valor tanto. E aí, se você achar qual portal que tem o mesmo valor gemátrico, com certeza absoluta vai ter uma associação. E aí, amor, coração, e aí dá para você ficar viajando assim, muito. Acho que deve ser por isso que eles chamam de portal de iniciação em consciência. Porque se você começar a entender o hebraico como uma linguagem que constrói o mundo, e tudo está nessa somatória, e tudo vai dar esse número, pelo menos, numa redução até pelo menos 700, talvez, que seria Shin com Tav. Isso. Que, né, 300 com 400, até 700, tudo que tiver menos de 700, por mais que você vai estar combinando outras letras aí, está dentro desse processo, né? Isso que você está falando, na verdade, digamos, o fascinante e o risco da Gemátria, né? Porque é o que você falou, se você quiser, você viaja na maionese legal, você faz relação que nem daria para fazer, e na Idade Média surgiram uns dicionários de Gemátria que era isso. Várias palavras importantes do hebraico que a Gemátria é 1. 2, várias palavras importantes que é 2, para a pessoa começar a fazer associações e viajar, né? E claro que você podia fazer as próprias. Só que você pode literalmente desandar, né? Você começa a associar com um monte de coisa, e você começa a ver, às vezes, relação que não tem. Então, é aquele risco famoso que o pessoal falava, cuidado como você estuda Kabbalah, que você fica louco, você começa a degringolar, né? Então, mas, ao mesmo tempo, é um potencial criativo infinito. Então, para voltar, por exemplo, na questão do 231, né? Eu lembro que o Abulafia vai trazer isso. Ele vai falar, sabe o que o 231 significa? O Paulo lembrou do Israel, tá? Você tem o nome de Deus, tetragrama, tá? Que já ia falar errado, tá vendo? O tetragrama dá 21, sem a repetição do rei, né? Com o rei dá 26.
Se você não pegar a letra repetida, dá 21. Aí ele fala, 21 vezes 11 dá 231. Ele fala, tá, e por que 11? Porque 11 é a Sfirá oculta Dat. Então você fala de 10 Sfirot mais a 11ª. Então ele vai dizer que outro modo de você entender os 231 portões é você conseguir conectar o tetragrama com Dat. O que é Dat? Conhecimento. Então ele vai falar conhecer a Deus intimamente, conhecer o nome de Deus, a ponto de ter uma fusão com o divino, mostra que você chegou nos 231 portões. Então, você começa, como você falou, Marcelo, 231 começa a te levar para um monte de coisa. E se associa com um monte de coisa. E todo número vai te associar com um monte de coisa, né? É você que tem que pôr o limite da coisa.